Glória a Deus, aleluia. Já estamos no novo mês de março, incrível, não é? Já chegámos a março, estamos nesta jornada incrível de estarmos mais perto de Deus, mais perto uns dos outros e mais perto de terminar a tarefa. E aos domingos nós nos propusemos estudar as cartas de Paulo. E nós vamos agora começar neste mês a estudar a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vimos no mês passado que Corinto era uma cidade moderna, era uma metrópole com muita prosperidade, um centro comercial muito forte. E Paulo plantou, pregando o Evangelho naquele lugar, e Deus começou a fazer algo extraordinário. Era uma igreja que tinha todos os dons, era uma igreja onde o Espírito Santo tinha liberdade, mas havia problemas também morais, havia problemas que era preciso ajustar. E Paulo, ele começa a ministrar. E agora temos uma segunda carta que vem depois de algumas visitas de Paulo e de alguns colaboradores de Paulo a Coríntio. Significa que a igreja está em constante transformação. Amém? Ainda que o Espírito Santo de Deus nos salvou, ainda que o Espírito Santo esteja a trabalhar, ainda que tu faças parte da igreja, nós estamos em processo de transformação. Eu convidava-vos a abrir em 2 Coríntios 2 Coríntios 4, 7 a 10. Estou a ler na NVT, nova versão transformadora. Tesouros em vasos de barro. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Vamos ler ainda no capítulo 8, 2 Coríntios 1 a 5, ainda na NVT. Diz assim a palavra de Deus. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedónia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas a sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. E o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Amém? Nós sabemos que na antiguidade muitos tesouros eram guardados em vasos. Não havia o sistema bancário, não havia os cofres como há hoje. Então muitas pessoas, elas guardavam a sua riqueza, que muitas vezes era colocada em potes de barro, em vasilhas, e era às vezes enterrado em determinados lugares, era escondido de forma a preservar. Sabemos que também o azeite, havia potes realmente que guardavam alimentos, não é? Para que pudessem ser consumidos, o vinho, o azeite e outros alimentos. Muitos deles eram guardados, até pergaminhos também, que eram considerados tesouros na antiguidade. Ainda há pouco tempo, não é? Se descobriu em potes de barro, pergaminhos, penso que é do profeta Isaías, muito bem conservados, estavam em grutas colocados, em vasos de barro bem selados. Então, muitos tesouros eram colocados em vasilhas, em vasos, escondidos depois na terra, em grutas, em lugares difíceis de encontrar. E Paulo, ele encontra aqui esta metáfora para dizer algo que é tão importante para nós hoje. Muitos coríntios, eles como eram muito sofisticados, eles olhavam muito para a beleza e para o status
e para a roupa e para aquilo que os pregadores usavam, né? E de alguma forma, nesta altura haviam pregadores itinerantes que de alguma forma começam a ir a Corinto e eram bastante intelectuais, eloquentes, falavam bem, mas de alguma forma também exploravam o povo e queriam ganhar pelo comércio através do Evangelho de Jesus Cristo. E alguns deles começaram a diluir o Evangelho, a distorcer quem era Jesus, numa de conquistar a sua plateia, e eles começaram a conquistar, né? Porque toda a gente de alguma forma se revê, né? Aquela pessoa é bem-sucedida, então são essas pessoas que normalmente são mais seguidas, mesmo que não tenham conteúdo, né? Nas redes sociais nós vemos isso, na televisão nós vemos isso, a pessoa pode não saber comentar, mas desde que saiba articular bem as palavras, tenha uma boa imagem, então é muito isso que eles valorizavam também. E Paulo começa a dizer o que é verdadeiramente importante, não é o vaso, mas aquilo que o vaso contém. E nós, como povo de Deus, temos que entender este princípio. O tesouro não é aquilo que nós temos, sabemos, vestimos, usamos, calçamos, conduzimos. O grande tesouro não é esse. O grande tesouro não é a faculdade que tu frequentaste, ainda que isso seja importante. Ainda que seja importante teres conforto, Paulo está a dizer, há algo mais importante. E o mais importante é aquilo que é eterno. O mais importante é aquilo que Deus depositou em cada um de vós. Deus colocou em nós a sua presença. O Evangelho de Deus veio para transformar não a nossa religiosidade, não para nos maquilhar, não para nós ficarmos um bocadinho mais bonitinhos, um bocadinho mais bonzinhos, um bocadinho mais compassivos. Deus veio para revolucionar a nossa vida e nos transformar de dentro para fora. Não foi apenas para a gente usar um fato mais bonito ao domingo, para o Assis não ficar mais bonito que o pastor. Hoje eu trouxe gravata também. Ele disse, eu vou usar gravata. Eu disse, não, tu não podes estar mais bonito que o pastor. Isso não é ético. Não sei qual é o versículo bíblico, mas deve haver aí um. Não, foi para trazer solidariedade. Mas não é este fato bonito e elegante que faz de mim um bom cristão. Ainda que as pessoas lidam contigo de acordo com aquilo que tu vestes. Se tu vais a um lugar e vais mal vestido, porque estavas a trabalhar, estavas a fazer, mas ainda que sejas uma pessoa abastada, as pessoas lidam contigo de uma forma. Eu dizia lá em Londres, enquanto eu não abria a boca, toda a gente pensava que eu era britânico ou coisa do género. Mas quando eu abria a boca, estragava tudo. Eles viam logo que eu era estrangeiro. A atitude mudava diante dos bancos, diante das autoridades, diante dos professores, diante dos diretores de turma. A minha esposa, ela conseguia se expressar melhor. Você já viu o que é nós tentarmos reivindicar um direito sem saber bem os tempos verbais, sem saber aquelas palavras polite? Era uma desgraça, uma desgraça. As pessoas olham muito para o exterior, mas se a pessoa vai bonita, elegante, já há um tratamento diferente. Se a pessoa tem muitos seguidores, se a pessoa tem um carro bom, a pessoa não precisa de abrir a boca. De alguma forma passa uma mensagem, vai ali alguém bem-sucedido. Pode não ter um tusto no bolso e aquele carro nem sequer ser dele, é do banco, é do amigo, é do vizinho, mas ele vai naquele carrão. Depois chega outro no Mini, um Fusca, né, desde lá no Brasil. Mas esse é que é o patrão, esse é que tem o dinheiro. Então, nós olhamos muito para o que é exterior. E Paulo está a dizer, cuidado para que a nossa vida não seja polir o exterior. Polir o exterior. Tentar com palavras, tentar com orações, tentar... Mas cá dentro nós estamos vazios. Não há perdão em nós. Não há vida em nós. Não há espírito em nós. Não há alegria em nós. Não há esperança. Não há Cristo em nós. Não há caráter em nós. Não é esse o tipo de cristianismo que Deus tem para nós. Deus quer que tu entendas que em ti há um tesouro. Aleluia.
Deus está a preparar-te, Deus está a humilhar-te, Deus está a esvaziar-te para dizer: tu não podes. Tu podes ter um fato novo, lindo, grande, tudo, mais alguma coisa, mas se tu não tiveres Deus, tu estás pobre, roto e nu. Tu podes ser o presidente dos Estados Unidos, mas se tu não tiveres o temor a Deus, tu és um desgraçado, pobre, roto e nu. Tu podes pensar que és presidente da Rússia ou onde for, ou da maior empresa que existe. Podes ter uma conta choruda, podes ser o CEO do Facebook, podes ser o CEO da Tesla, mas se tu não tens Deus, tu não tens eternidade, tu és um pobre, roto, nu. E de um momento para o outro, Deus pode pedir a vida dessas pessoas. E o que tens? Para quem será? Nós invertemos o que tem valor. Nós invertemos, e Paulo está a dizer: cuidado com os falsos apóstolos, cuidado com os super apóstolos, diz nesta versão, com aqueles que têm muita linguagem, mas não há caráter de Cristo, não há sacrifício, não há pagar o preço. Vão aí, fazem as conferências, vendem os livros, né? Ainda distorcem a teologia, mas vocês vão todos atrás deles. Está na altura, irmãos, nós precisamos ser de vez em quando encorajados em alguma conferência, alguns pregadores carregam alguma coisa de Deus, é verdade, mas nós não podemos seguir conferências, nós não podemos seguir pregadores do YouTube, nós precisamos de uma igreja local que ensine a palavra e nos ajude a ser mais como Jesus, no nosso caráter. Nós não podemos apenas escolher aquilo que nós gostamos de ouvir. E nós encontramos em Paulo alguma coisa que ele diz: eu sou frágil, eu passei perseguições. Porque eles olhavam para Paulo. Nós hoje olhamos para Paulo e dizemos: grande Paulo, era o maior. Mas na altura não era assim. Ele escrevia bem. Oh, se ele escrevia bem. Só que a aparência dele era frágil. Diz que ele era calvo, era careca, era baixinho, não era muito eloquente, tinha um espinho na carne. Ele diz: a minha graça te basta. Ele andava com os panos às costas porque ele fazia tendas para não pesar à igreja no seu ministério de plantação. Ele parecia um itinerante pobre. Nesta carta ele diz: eu sei que os outros são mais eloquentes. Eu pensava que Paulo era o mais eloquente de todos. Mas havia outros mais eloquentes. Talvez com uma retórica mais polite, talvez com exemplos arrebatadores, talvez conseguissem manipular as emoções do povo. Mas Paulo diz: mas eu dei a minha vida para plantar o Evangelho aí em Coríntio. Eu estou a gastar a minha vida para que o Evangelho seja anunciado. Eu ando com estes panos às costas para não pesar, para que eu possa pregar o Evangelho onde Ele me chamar. E ele começa a alertar a igreja: cuidado para nós não vivemos só daquilo que é exterior, daquilo que é bonito. É bom termos uma igreja bonita, é bom ter isto, é bom ter aquilo. Mas, irmãos, como eu dizia, e se Deus nos tirar todas essas coisas, e se nós ficarmos numa igreja de interior com 10, 15 pessoas, que quase não há grupo louvor, há uma irmã que canta e tem uma participação, o pregador prega sempre o mesmo versículo, se diz sempre a mesma coisa, será que há substância em nós para continuarmos a ter o caráter de Cristo na nossa vida? Ou nós dizemos: não dá, aqui não gosto da visão, aqui não gosto do louvor, aqui a palavra não me toca, o pastor não sabe muito. Cuidado para que não seja essa a nossa principal motivação. Porque nós não vivemos atrás de homens. E na primeira carta ele diz: cuidado, porque a divisão que há entre vós não é teológica, mas vocês seguem personalidades, vocês seguem estilos. Estilos. E aqui ele está a dizer a mesma coisa. Cuidado para nós apontarmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Cuidado para não estarmos sempre a apontar para a placa denominacional, para o pastor presidente, para o fundador, para isto, para aquilo, para o outro. Nós precisamos de apontar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes perguntam: pastor, qual é a igreja? Qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja certa? Qual é a diferença desta igreja para tantas igrejas?
E às vezes eu digo, olha, a igreja verdadeira é aquela que diz que a igreja não salva, que essa igreja não salva. A igreja verdadeira é aquela que diz, nós não salvamos, mas Cristo salva. É aquela que aponta para a palavra, é aquela que aponta para Jesus, é aquela que te confronta, não te anda sempre a polir, mas confronta-te, porque significa que tu estás a crescer à semelhança de Cristo. Não há igrejas perfeitas, e o interessante é que nós encontramos Paulo, o fundador desta igreja, uma igreja onde ele diz que Cristo habita aqui, é cheia do Espírito, mas ainda assim precisava de transformação. Então há esperança para as nossas vidas, porque Deus, Ele quer depositar algo extraordinário na nossa vida, algo que perdure, algo eterno. Algumas pessoas dizem, investe mais em ti, tira cursos, corre, alimenta-te bem, etc. E tudo isso é importante porque nós temos uma missão a cumprir e nós precisamos ter zelo. Mas se nós pararmos por aí, mas tu investiste para saber porquê. Mas tu queres ter saúde física porquê? Mas tu queres ter um bom carro porquê? Uma boa casa porquê? É para ficar por aí? É para morrer contigo? Mas tudo aquilo que a gente derrama noutros, tudo aquilo que a gente faz para outros, o conhecimento que eu tenho é derramado, o caráter de Cristo é derramado, a compaixão é derramada, torna-se um ciclo que vai trazer algo geracional. E eu toco os meus filhos tocam os filhos dos seus filhos, até à segunda, terceira e quarta geração. E a nossa vida começa a ter um significado eterno. Nós vemos aqui também que há uma parte importante, capítulo 7 e 8 falam acerca de oferta, acerca de dinheiro. E às vezes nós pensamos, mas isso não é muito espiritual, pastor. Falar de dinheiro não é espiritual. Mas Paulo, eu estava a pensar nisto, inspirado pelo Espírito Santo, fala de dinheiro à igreja, fala de generosidade, fala do exemplo da igreja de Macedónia, que eles eram pobres. E ali o que nós entendemos é que os líderes estavam a dizer, vocês não precisam de dar. E eu imagino aquela gente que vivia dia após dia, que tinha que ver se a galinha pôs o ovo para fazer o omelete para os filhos. Eu imagino um povo sofrido lá na Macedónia. Às vezes havia seca, às vezes não havia, a ovelha morria, às vezes não havia, mas sabe uma coisa que eles eram? Eram generosos. E eles suplicaram, nós também queremos ajudar os nossos irmãos em Jerusalém, que estavam a passar uma terrível fome. E deixa-me dizer uma coisa, a Bíblia não esconde que nós, como cristãos, também passamos tempos difíceis. Mas o princípio da palavra é que nós não passamos sozinhos. Tudo o que Deus te dá é dele. E se nós somos coisa bonita, mas cá dentro está algo que nós dizemos, Deus, tu podes usar tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, o meu tempo, os meus recursos, as minhas finanças são tuas. Então Deus começa a dizer, então não haverá falta de coisa alguma. Porque nós somos um corpo. Porque nós nos ajudamos uns aos outros. Porque quando tu estás mal, todos nós estamos mal. E era este o princípio que nós encontramos na palavra e que nós encontramos em Coríntio. Eles, como igreja, eles ajudaram a igreja em Jerusalém. Ele tem que defender a sua autoridade apostólica de uma forma tão interessante. E a primeira forma que ele defende a sua autoridade apostólica é dizendo, vocês ouviram Jesus de quem? Vocês querem credenciais, vocês ouviram o Evangelho através de mim. Então a nossa grande credencial não é os teus diplomas teológicos. A tua grande credencial não é onde tu estudaste teologia, ainda que isso seja importante, mas não é as nossas credenciais, é as vidas que foram tocadas através do nosso ministério. Quem é que tu andas a ajudar? Quem é que tu falaste de Jesus? Quem é que hoje é mais parecido com Jesus por causa da tua vida, do teu ministério, da tua vida? Deus, o negócio de igreja não é lucro financeiro. O negócio de igreja é pessoas. É gente. É gente que dia após dia se torna mais como Jesus. Esse é o nosso foco. E ele se alegra. E é interessante vermos que Paulo, na primeira carta, ele é bastante duro com algumas situações. Havia imoralidade, havia incesto, havia situações onde Paulo diz, com essas pessoas, vocês nem sequer comam. Vocês afastem-se dessas pessoas. Vocês sejam duros, porque o pecado contagia e daqui a pecado parece que é tudo normal dentro da igreja. E sabe uma coisa? Isso aconteceu.
Mas sabe, na segunda carta, o que é que ele diz? Vocês lembram-se daquela pessoa que eu repreendi, vocês fizeram bem em se afastar para ele entender que ele estava errado. Ele arrependeu-se, ele mudou. Agora aceitem-no. Agora amem-no. Eu já o perdoei. Agora que ele possa ser de novo parte da comunhão. Aleluia. Isto não é lindo? Isto não é maravilhoso dizer, não, o pecado é mau, levem a sério o pecado, mas quando há fruto de arrependimento, agora amem, agora perdoem, agora não julgues porque o outro errou, que tu és melhor porque amanhã podes ser tu, e esta casa precisa ser uma casa de arrependimento, de perdão, de restauração, porque ninguém nesta casa é melhor do que ninguém. Todos nós somos fruto da graça de Deus. Todos nós, aquilo que existe lindo em nós é aquilo que Cristo produziu na nossa vida. Aquilo que Cristo produziu na nossa vida é o que é bonito em nós. Então não há super-heróis neste lugar. E ali encontramos do capítulo 1 ao capítulo 7 essa defesa do ministério de Paulo, que está muito alicerçado em ele olhar para Cristo, em ele apontar para Cristo. Paulo não apontou para ele, Paulo não apontou para a sua eloquência. Ele até diz, eu não fui a voz na minha eloquência. E ele sabia, ele tinha capacidade de ir na sua eloquência, mas eu fui a apontar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu fui no poder de Deus, eu fui naquilo que Deus pode fazer, para que vocês não dependessem de mim, mas daquilo que Deus pode fazer nas vossas vidas. E Deus transforma vidas. E Paulo, ele não suaviza o pecado, porque ele acredita que a graça que salva é uma graça que transforma também. E a prova é isso mesmo, que as pessoas começaram a mudar, as pessoas começaram a ser transformadas, a deixar a imoralidade, a deixar os velhos vícios e dizer, Deus transforma a minha vida. E a igreja é isso mesmo, irmãos. Como alguém falou, é um mendigo a dizer a outro mendigo, onde encontrar pão. Onde nós encontramos pão é em Cristo, onde nós encontramos refúgio é nele. Há uma graça transformadora. Capítulo 8 e 9 fala acerca da generosidade e da compaixão e de alguns princípios que nós vamos ver. E 10 a 13, a defesa da autoridade apostólica e como é que eles lidavam com os falsos mestres. E há alguma coisa que é tão importante no capítulo 7, que é tristeza boa. Há uma tristeza que é boa. A tristeza divina é aquela tristeza que vem do confronto com a palavra, do confronto com aquilo que eu estou errado. Ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de dizer, tu precisas de mudar, isso não está certo. A pessoa pode ficar triste. E hoje vivemos numa altura onde parece que só queremos a felicidade. Faz-te feliz, então faz. Se te faz feliz, Deus deve aprovar isso. Eu quero dizer que o propósito de Deus não é fazer-te feliz. Lamento. Pode ser um dano colateral sermos felizes, mas não é o propósito de Deus. Tu podes ser muito feliz aqui e um dia ires para o inferno. Podes. Há pessoas que têm uma vida excepcional. Uma carreira espetacular, gente boa, picanha, cervejinha, fresquinha, viajam, passeiam, não têm muita preocupação. Há gente que tem uma vida muito boa e não é crente. Parece que estão tão felizes e nós, ali, bumba, só levar tareia. Sabe qual é o propósito de Deus? Fazer-te mais como Cristo. E preparar-te para um dia viveres eternamente com Ele. Viveres eternamente com Ele no paraíso. Aleluia. Isto é o aquecimento, irmãos. Não brinques no aquecimento. Não brinques, porque a maratona ainda não começou. A maratona eterna ainda não começou. Tu estás apenas a fazer alongamentos. Nós estamos apenas a fazer alongamentos. A maratona é lá. Aqui nós estamos apenas no início. Então há uma tristeza, segundo Deus, que nos leva à transformação, à restauração. Quantas vezes nós vamos à presença de Deus e nós queremos orar por isto, por aquilo, e o Espírito Santo diz, meu amigo, vai lá com calma. Esta semana como é que foi? Ontem, a forma como tu falaste com a tua mulher. Ontem deixaste lá, fizeste aquele escândalo só para não lavar a louça. Ontem já aconteceu aquilo, já aconteceu outro. E não, ei, Deus, fogo. Vais por aí outra vez. Sou tão bom rapaz, Deus.
Até entrei naquilo dos 50 intercessores que o pastor pôs lá. Sou um super cristão. Aleluia! E o Espírito Santo, não, amigo. Precisas mudar isto. Precisas mudar isto. Precisas mudar atitudes. Precisas mudar prioridades. Tu estás-me a dar restos. Desliga lá essa Netflix. Desliga lá essas redes sociais. Coloca a tua cabeça aqui. Tu estás a priorizar tanta coisa. E o Espírito Santo começa a corrigir-nos. Quantos sabem aquilo que eu estou a dizer? Porque Ele está interessado, não é que tu tenhas sempre felicidade, felicidade, felicidade. Há estações de felicidade e há estações de tristeza, de luto, de arrependimento, de transformação. Tem que haver choque de realidade a dizer, meu amigo, tu estás obeso. Quando a minha nutricionista me disse, eu estou obeso, eu pensei que o obeso tivesse 300 quilos. E que era um obeso. Eu não era um obeso, eu era forte, eu era muscular, eu tinha os ossos pesados, eu arranjava muitas desculpas. Mas pela escala dela eu estava na obesidade. E eu, meu Deus, mais uma, né? O choque de realidade. O choque de realidade é dizer, meu amigo, tu estás pobre. Chega ao fim do mês, sobram dias, mas não sobra dinheiro. Não sobra nada. Lá na Noruega diz que a pessoa pobre é aquela que chega ao fim do mês e não tem sequer 300 euros. Eu disse, eu sou pobre. Eu pensava que era rico europeu, mas eu sou pobre na Noruega. Não tem, não acumula, gasta mais do que aquilo que recebe. E tu precisas de um choque de realidade. Dizer, meu amigo, tens que mudar as tuas prioridades. Tens que mudar o teu estilo de vida. Tens que ajustar esse carro, não dá, tens que ir buscar outro. Tens que estudar um bocadinho mais, se calhar vais receber um bocadinho mais. E estes choques de realidade são tristes, mas são ou não são necessários para nós sermos transformados, para nós melhorarmos. A felicidade é um sobreproduto de alguém que está a amadurecer, de alguém que é confrontado com aquilo que precisa de ser transformado. E é isso que Paulo está a dizer. Há uma tristeza que gera mudança, não desespero, mas uma transformação. E essa transformação é que nos faz crescer. Esse é o fruto que nós precisamos de ter. Avançando sobre a generosidade no capítulo 8 e 9 e começando até no 7, vocês podem depois ler e mastigar 2 Coríntios, que é muito interessante. A generosidade tem as suas recompensas. Eu sei que muitas vezes se abusou nesta temática, naquilo que se chama o Evangelho da Prosperidade, onde o foco foi excessivo na parte material. Mas nós podemos errar pelo outro oposto. É dizer que não há recompensa em quem é generoso. Não há recompensa material em quem é generoso. Isso também não é bíblico. E nós temos que olhar para a Bíblia e dizer o que é que a Bíblia fala e quais são os princípios desta generosidade. Paulo dedica 2 capítulos, inspirado pelo Espírito Santo, a falar sobre a generosidade e como deve ser. Em primeiro lugar, ele usa o exemplo da igreja na Macedónia. Como nós vimos, eles eram pobres, eram pessoas que não tinham muita condição financeira, principalmente comparado com Corinto, que eram pessoas de cidade, com outras condições financeiras. Mas eles disseram, sabe uma coisa, mas eles suplantaram-vos em generosidade. E há aqui um princípio que é muito interessante. A generosidade não tem muito a ver com aquilo que tu tens, mas tem a ver muito mais com aquilo que tu dás. Tu podes não ter muito, mas tu dás, tu és generoso. E é isso que Deus está a olhar. Deus não está a olhar muito bem, eu quando tiver muito, então eu vou dar. Olha, aquele deu tanto. Até Jesus, quando estava a olhar, disse que aquela viúva pobre deu mais do que todos os outros. Deus está muito mais atento à tua generosidade do que à quantia que tu ofertas, seja na igreja, seja alguém em necessidade. Deus está a ver a tua atitude. Então, não importa quanto tens hoje, tu podes crescer em generosidade. Tu podes ser uma viúva pobre, tu podes ser alguém com necessidades, tu podes estar sempre ali a cortar e à espera da promoção e não sei o que, aquela prateleira da promoção dos supermercados. Alguns nem sabem o que isso é, tu és rico. Mas quem não é rico sabe que há sempre uma prateleira das promoções. E de alguma forma tu podes viver aí, mas sabe uma coisa? Nós podemos ser generosos mesmo nesse tempo. Nós podemos repartir, nós podemos dar. A Bíblia diz que nem um copo de água que nós damos
será visto aquele exemplo de generosidade. Então não depende da riqueza, mas do coração. A generosidade não depende do que tu tens, mas do teu coração. Às vezes não tens muito, mas tens tempo. Tu podes ouvir alguém. A generosidade do tempo. A generosidade do talento. Há pessoas que não conseguem. Agora é tudo online e a pessoa não nasceu naquilo do online e nós ajudamos ali a pessoa no minuto e resolvemos o problema da pessoa no online. Não é? Há pessoas que são boas com as mãos, mas há outras que nas tecnologias é um horror. A forma como nós somos generosos pode ser tão dispar. Às vezes um sorriso, às vezes um bom dia, às vezes um como é que estás. Sermos generosos não é só, toma lá umas esmolas. Generoso é respeitar o próximo. Generoso é nós entendermos que nós temos alguma coisa. Depois Paulo usa, no verso 9 do capítulo 8, o exemplo maior, que é o exemplo de Cristo. Porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, por amor de vós, fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. E Paulo já começa a dizer qual é o tesouro aqui. O tesouro aqui tem muito mais a ver com a parte espiritual. O tesouro tem muito mais a ver com o teu relacionamento com Deus. Não tanto com aquilo que tu acumulas, que a traça pode consumir, que um dia tens, amanhã já não tens. Mas há coisas que ninguém te pode roubar. Podes estar preso, podes entrar em declínio, podes perder tudo o que tu tens numa empresa, podes ir à bancarrota, mas há uma riqueza em ti que ninguém pode roubar. As tuas experiências com Deus ninguém pode roubar. A tua intimidade com Deus, a tua vida eterna ninguém pode roubar. A tua paz ninguém devia poder roubar. A tua alegria ninguém devia poder roubar. Né? Ali o sorriso do nosso Joe. De certeza que o diabo tentou roubar esse sorriso muitas vezes. Ou pensam que o diabo quer o quê? As tuas coisas. O diabo quer roubar a tua alegria, a tua paz. Há pessoas que têm muito, mas não têm alegria, não têm paz. Mas quando nós temos alegria, nós temos paz, o resto vai vir. Aleluia. E tão importante nós entendemos este princípio. A generosidade cristã reflete o caráter de Cristo. Quando nós temos esse coração generoso. No capítulo 9, verso 6, o princípio da semeadura e da colheita, que nós certamente já ouvimos, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Então, dar não é perder, é um investimento. E isto é em tudo na vida. Tu queres a tua esposa simpática? Porquê é que tu não investes? Tu queres ter mais amigos? Porquê é que tu não és melhor amigo? Tu queres que as pessoas te telefonem? Porquê que tu não telefonas? Tu queres ver a igreja cheia, mas porquê que tu não vens ao culto? Tu queres ver mais pessoas a serem batizadas? Quem é que tu estás a investir? Será que nós estamos a semear na oração, na evangelização, no cuidado, na amizade do nosso corpo, no nosso cuidado, do nosso espírito? Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E aqui o contexto é dinheiro. O contexto aqui até é dinheiro. Dizer, olha, eu vou abençoar alguém que precisa. Um dia eu vou colher. Eu não dou para um dia colher, mas eu dou e eu sei que o princípio está lá. Vou-vos dizer, esta sexta-feira, estávamos aqui a montar as mesas para a reunião de senhoras. Quantas senhoras estiveram ontem aí nesta reunião fabulosa? Andam vaidosas estas irmãs, temos de orar. Estava bonito demais isto, estava lindo. E estávamos aqui a pôr as cadeiras, as mesas e tal. E eu tinha ficado aqui a tarde toda a estudar e a preparar, e isto e o outro e não sei o quê. E a falar sobre a ira do cordeiro. Por favor, vejam essa pregação, deu uma dor de cabeça para fazer. Como é que eu falo da ira do cordeiro? Mas está na Bíblia, não é? A justiça de Deus. E a verdade, nós estamos aqui, era quase, sei lá, meia-noite, e eu, uma fomezinha, né? Não tinha jantado, não tinha lanchado, uma fomezinha, estamos aqui a servir. Nisto aparece o meu amigo Abel com um porquinho feliz. Um leitãozinho, meu Deus do céu, que bem que me soube. Os fiéis serão recompensados. Abel, que bem que me soube aquele porquinho à meia-noite. Fui tão feliz. Quando tu semeias na vida de alguém, quando tu abençoas a vida de alguém,
Um dia tu vais ser recompensado de uma forma que tu nunca esperaste. Man, para de ser forrete. Para de não emprestar a ninguém, não dar a ninguém aqui na coisa. Aquela cena, vão todos comer fora, tu esqueces sempre da carteira. E depois afinal estava aqui. Eu vivia num tempo que era sempre uma luta para quem pagava. Eu pago. Quem pagava é que era o patrão daquilo tudo, não é? Era o generoso. Agora vou ali à casa de banho, já venho. Ei, esqueci da carteira. Eu já usei essa técnica também, mas eu não tinha nada mesmo. Mas o Senhor está a transformar-me. Não é? Não paga nada, man. Não abençoa nada. Fazemos uma campanha sempre os mesmos a levantarem-se. Aquele irmão deve ter muito coração. Tem muito coração, às vezes não é dinheiro, irmãos. Aquele irmão e às vezes tem muito porque abençoou muito. Porque trabalhou muito. Porque juntou muito. Porque sacrificou muito. Mas tu queres o que ele tem, mas não queres o processo dele, meu amigo. Nós precisamos de aprender a semear naquilo que é certo. Dar não é perda, é um investimento espiritual. Deus ama o que dá com alegria. Talvez um dos textos mais falados nas ofertas é de 2 a Coríntios. Deus está a dizer, eu tenho prazer em ver os meus filhos a serem generosos. Eles entenderam que o Pai tem tudo. O Pai tem tudo. O Pai tem tudo. O Pai tem lá um cartãozinho que é só meter na máquina e a máquina dá-lhe dinheiro. O Pai tem tudo. O Pai paga. Eu nem digo mais nada. Fui ao dentista com os meus 2 filhos. Saí de lá, só sabe Deus, né? Mas eles agora sorriem, né? Sorriso lindo. Filhos amados, lavem bem esses dentes todos os dias da vossa vida. O Pai tem, a mãe tem. Eu quero vos dizer que o Pai Celestial tem. Eu quero vos dizer, nós temos que tirar esta mentalidade. Não é dar o que não temos, não é dar para impressionar, não é ser Ananias e Safiras que é, eu vou dar uma, qual é, eu vou aqui fazer um show-off. Não é isso que a palavra de Deus diz, mas a palavra de Deus diz que Deus ama ao que dá com alegria, porque aquele que dá com alegria sabe que o Pai recompensa a tua generosidade, a tua compaixão, o teu amor, não apenas aqui na igreja, no teu dízimo, na tua oferta, mas no teu dia-a-dia. Há uma recompensa que vem de Deus. Tu sabes fazer contas, tu és um bom administrador, mas tu és generoso e as pessoas andam à tua volta e admiram-te por causa disso. Quem é que tu queres andar? Com gente generosa ou com gente que nunca partilha a ideia, nunca partilha a receita porque era da avó, nunca partilha o carro porque o carro foi aspirado, esse pé agora está com lama. Aquele que anda sempre com o carro limpo, anda sempre com tudo, mas não tem um amigo, não tem uma gargalhada, não tem um sorriso. Há pessoas que não querem ter filhos porque dá trabalho, quer dizer que dá mais trabalho do que vocês pensam, mas é a coisa melhor do mundo. Há pessoas que não querem ser generosas, que não querem abençoar. Vais acabar pobre, sem ninguém, isolado, porque não investiste o teu amor enquanto podias. Trata bem a tua esposa, um dia vais precisar. Trata bem do teu marido, talvez precises, talvez não. Mas só para garantia é melhor tratar bem. Mas delas a gente precisa, meus amigos. Trata bem o teu patrão, ele paga as contas. Como disse o psicólogo Samuel, os patrões não são fofinhos. Trata bem. Tratar bem não é engraxar, é chegar a horas, é cumprir, é fazer. Trata bem. E ele vai olhar para aquele empregado. Man, este empregado é bom, man. Oh, vai ser promovido. E com cara feia promove-te. Sabe porquê? Você está a semear bem. Você está a investir, você está a fazer... você não está lá só para ganhar ao final do mês, você está lá para desenvolver aquele restaurante, desenvolver aquela empresa, para deixar um aroma e um perfume de Cristo aonde você está. Deus supre as necessidades dos generosos. Verso 8 a 11, Deus capacita os que dão para continuamente sendo generosos. A generosidade gera ações
de graça. Vocês sabem que há estudos nessa área, que há um liberar de serotonina, que é a sensação de bem-estar quando tu és generoso, quando tu fazes alguma coisa boa. E não é apenas tu que recebes essa sensação de bem-estar. A pessoa que recebe também recebe essa sensação de bem-estar porque alguém se pensou nela. E quem presencia essa boa ação também tem uma descarga de alegria e de bem-estar. E fizeram experiência lá no McDonald's, ou uma coisa desse género, assim, né? E alguém pagou no drive a conta. Olha, quanto é que é a conta do de trás? Ah, é X, então eu pago já. Mas vai pagar por quê? Porque conhece, não é? Não, apenas por um ato de bondade e tal. E paga. E fica feliz. Epá, hoje surpreendi alguém. O que estava na caixa também disse, ei, ainda há pessoas boas, man, como é que é possível isto? Ficou assim. E nisto chega o de trás e tal. E olha, já está pago. Ah, é tão bom. Chega lá e diz, já está pago. Oh, aleluia. Às vezes ou outra eu encontro algum irmão aí no restaurante e Deus toca nos corações, né? Já aconteceu. E o pastor vai lá pagar. E Deus diz, já está pago. E diz, oh, glória a Jesus. Amém. Há um liberar de serotonina, há uma gratidão, há um transbordar. A Bíblia diz, não gastes o que não tem, não te armes em esperto, seres aqui o amigalhaço. Também há esse oposto. Ele paga toda a gente. 2 dias depois já está na miséria, não paga a água, não paga a luz. Não é isso que nós estamos a falar, mas uma generosidade consciente, uma boa administração, que vai te dando capacidade de tu poderes ser generoso para com as outras pessoas. Uma aplicação prática, a generosidade não se limita ao dinheiro, mas é o tempo, a atenção, a compaixão e também são ofertas. Deus abençoa ao que dá com fé e com gratidão. Diz a Bíblia que Ele suprirá as nossas necessidades. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Toda a graça é saúde, é vitalidade, é ideias. Deus tem formas de te abençoar, porque Deus gosta de gente generosa. E se tu és generoso, Deus vai te abençoar para tu continuares a ser generoso. Hoje há muito aquela ideia de, não, é próspero, aquele que não... Mas essa não é a realidade. É verdade que o próspero tem que ser bom administrador, não é esbanjador, mas o próspero é generoso, sabe investir, sabe aonde deve investir. Isso é muito importante. Enriquece com toda a beneficência. E há alguma coisa tão bonita aqui, para terminar, diz que aqueles que receberam, eles ficaram tão gratos porque eles estavam em pobreza e a igreja toda se juntou para ajudar aquelas famílias. E Paulo diz, vocês acham que vocês vão ser esquecidos? Estas famílias fiéis a Deus vão orar por vocês de uma forma que vocês nunca imaginaram. E Paulo mistura estas coisas. Mas vocês acham, vocês abençoam a vida de alguém que essa pessoa não agradece, que não ora pela vossa vida? Oh, irmãos, nós começamos a ganhar a bênção de Deus, a oração dos outros. Fique de pé no nome de Jesus. O grupo de louvor pode vir. Em suma, a generosidade não depende das tuas posses. Mesmo na dificuldade, nós podemos ser generosos. A oferta deve ser voluntária e com alegria. Aqui não está a falar de dízimo, está a falar de oferta. Dízimo é fidelidade, é 10%. É dar o primeiro, o melhor a Deus, com uma atitude boa. Mas a oferta deve ser voluntária, com alegria. Cristo é o maior exemplo de generosidade. Ele se entregou completamente por nós. E quem planta generosidade colhe abundância. Deus recompensa a generosidade com provisão e com bênçãos. E isto é bíblico também. A generosidade glorifica a Deus. O ato de dar leva os outros a louvar a Deus. A Bíblia diz isso na Coríntios 9, 12. Então, em conclusão, eu gostava que nós pudéssemos ficar com estes 3 pontos. O primeiro ponto, a tristeza boa. É a tristeza que nos leva ao arrependimento, à transformação, à mudança de vida. Nós precisamos ser confrontados naquilo que nós precisamos de nos assemelhar, sermos mais semelhantes a Jesus. Como discernir bons líderes e falsos tem a ver com o caráter deles, tem a ver com o sacrifício, tem a ver com o endurance, tem a ver com a história. Honra bons líderes. Podem não ser os mais bonitos, os mais eloquentes, com os ténis mais caros, com o podcast mais perfeito da internet, mas é o teu líder. Honra o teu líder. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Albino, amém, que me desafiou para vir a este lugar.
Agradeço pela direção, agradeço pela confiança dos irmãos. Se hoje nós estamos aqui é porque alguém apostou, alguém acreditou, e nós precisamos deste tipo de líderes que dizem: agora chegou a minha vez de chegar para o lado e de lançar outros, agora chegou a vez de formar alguém e eu ficar de lado, porque a obra é do Senhor, a noiva é de Cristo, e não é tanto o vaso, quanto mais transparente o vaso, melhor. Porque as outras pessoas vão ver Cristo em nós. Quanto menos de nós, mais Cristo vai aparecer. E eu quero dizer, quando Cristo aparece na nossa vida, nós mudamos os ambientes, nós mudamos com a nossa palavra, com o nosso amor, com a nossa atitude. E, em último lugar, a generosidade é uma bênção para quem dá e para quem recebe. Deus recompensa aqueles que dão com alegria. Amém? Eu quero vos desafiar nesta manhã a dizer: Deus, eu estou pronto a ser um vaso onde o mais importante não é se o vaso é tão forte, é tão bonito, se é de plástico, se é de metal, se é de barro. Paulo está a dizer: o vaso é frágil. E ele diz: olha, o vaso é frágil, sabem porquê? Porque há um pouco tempo atrás quase morria na viagem. Tive doente, tive mal. O próprio Paulo estava a dizer: o meu vaso, o meu corpo, um dia para o outro pode acabar. Não é no vaso que eu estou, mas sabem no quê? É no Evangelho que eu prego. É no caráter de Cristo em mim. É naquilo que eu transbordo. É na forma como eu deixo Deus usar a minha vida para fazer transformação à minha volta. É isso que importa. O que importa é Cristo em ti. Cristo em ti, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Então nesta manhã, diga ao fraco: eu sou forte. Aleluia. Diga o fraco, diga aquele que às vezes não tem, às vezes duvida: aquele que está em mim, ninguém pode destruir. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, ninguém pode retirar. Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é glorioso. Não sei se há vasos hoje aqui que querem dizer: Deus, coloca o teu ouro em mim. Estou cansado de tentar encher a minha vida com os meus sonhos, com os meus objetivos, com coisas que nada transformam, que nada valem. Eu quero o teu ouro. Eu quero a tua presença. Eu quero o teu caráter. Eu quero o óleo de Deus. Eu quero a unção de Deus. Eu quero a presença do Espírito. O Espírito Santo quer habitar em cada um de nós. O sangue de Cristo, Ele quer limpar a cada um de nós. Ele quer depositar em ti talentos, mensagens. Tu és o agente de Deus. Que as pessoas te encontrem. E quando as pessoas te encontrem, tu tenhas algo de Deus. Quando o profeta diz: tragam as vasilhas todas, porque eu vou fazer um milagre. Não somos nós as vasilhas todas, irmãos? Ou nós temos alguma coisa para oferecer ao mundo? Nós podemos transformar alguém? Nós não podemos nem transformar-nos a nós próprios. Mas quando nós entendemos que nós somos uma vasilha e que o Espírito nos limpa, e nós dizemos: Deus, eis-me aqui, vão buscar todas as vasilhas que encontrarem, porque eu vou encher. E Deus multiplicou o azeite, símbolo da presença de Deus que quer habitar em cada um de nós. Quando as pessoas te encontram, vão encontrar azeite. Quando as pessoas te encontram, vão encontrar Deus. Aleluia. Vamos louvar este Deus nesta manhã. Vamos dizer: Deus, eu me esvazio de mim, Senhor, mas eu quero que a tua glória venha sobre mim. Transborde, Senhor, usa a minha vida. Eu sei que eu sou barro, eu ainda estou no processo, Senhor, mas eu sei que a tua glória enche o meu espírito, transforma a minha mente, transforma a minha linguagem, transforma, Senhor Deus, o meu dia a dia, e eu posso, como teu vaso, carregar algo que alimente as pessoas, que traga vida e esperança, em nome de Jesus.